Bem-vindos à Zombie TV. O meu nome é Smirnov e Aristov, o vosso russo favorito. Hoje estou aqui com o meu primo, Boris. Boris, diz olá às pessoas. Sprakov. Boris vir visitar pessoa porque meu vloguinho de neve deixou-me. E eu estou muito triste. Mas não faz mal, Boris trazer prendas para alegrar Smirnov. Sprakovny. Trouxe muitas prendas para mim. Trouxe água mineral da Rússia para esquecer floquinho de neve. Já está a metade, Sprakovny. Bebemos depois. Trouxe outra prenda. Boris, outra prenda. Sprakovny. Trouxe mini pudim. Beijinho em mini pudim. Glorioso líder. Fiquem aqui. Olhar por nós. Sprakovny. E trouxe uma grande prenda. O novo jogo da Devir Red Catedral. Inspirado na arquitetura do meu grande país, a mãe Rússia. Ser um jogo muito bom. É um jogo de 1 a 4 jogadores para pessoas maiores de 10 anos e dura mais ou menos 80 minutos. E ser uma homenagem a uma nobre profissão do trolha, que Boris tem o orgulho de praticar aqui em Portugal. Ser um jogo criado por Sheila Santos, Israel Sendreiro e com os desenhos de Pedro Soto e Chema Roma. Pessoas muito talentosas. E agora passar para Ricardo, que vai explicar como joga Red Catedral. E nós, Boris, vamos beber água mineral para limpar a garganta. Para comer. Já esqueci floquinho de neve. Até já. Portanto, pessoal, temos aqui um setup para 3 jogadores e o que é que nós temos aqui muito rapidamente? Portanto, temos as 3 bases, cada um de nós tem uma base com uma cor, neste caso a minha será a verde, depois temos a amarela e temos a vermelha. Temos o tabuleiro principal, que é o tabuleiro das 4 estações, que eu já vou explicar o que é, e depois temos aqui o layout da catedral que nós vamos construir este jogo. Vou só reforçar que como é que se faz a catedral. A catedral nós temos estas cartas que aqui estão, que são cartas de planta, de edifício, não é? Como a própria ilustração indica, e nós escolhemos. Estas têm 3 bonecos porque nós somos 3 jogadores. Aqui estão 3, nós baralhamos e escolhemos uma, não é? A que calhou foi esta. Como vocês podem ver, isto é aquilo que ali está. Existem para 2 jogadores e 4 jogadores, portanto a catedral nunca será a mesma. Depois o que é que nós fazemos? Temos estas tokens, que são tokens de oficina. Temos várias e vamos colocar uma token em cada carta que compõe a catedral. Sobraram estas, que ficam dentro da caixa, e há um pormenor que existem tokens que são específicas para 3 ou 4 jogadores, que têm este símbolo aqui que vocês estão a ver no canto. Significa que se for um jogo para 2 jogadores, estas tokens não entram. Isto são bónus que nós vamos ganhar e que podemos usar durante o jogo inteiro. Mas a catedral tem uma regra para ser construída, portanto, nós aqui em baixo temos que colocar as cartas de porta, depois temos as secções intermédias, que são estas aqui, e depois temos as cúpulas que estão aqui e aqui. Também são várias. E o que é que cada carta nos diz? Portanto, as cartas estão assim, que ainda é um esboço. Quando são construídas, ficam assim, ok? Portanto, esta carta precisa de 2 madeiras e um tijolo para ser construída. Quando for construída, ela vai-nos dar 2 moedas e 5 pontos de reconhecimento, e eu já vou explicar o que é que são pontos de reconhecimento e pontos de prestígio, porque são 2 coisas diferentes. Sempre que houver uma cruz, é pontos de reconhecimento. Quando houver um brasão com uma águia dourada, são pontos de prestígio, e é esses pontos que nos fazem ganhar o jogo. E depois, as várias secções também têm coisas diferentes. Portanto, eu vou agarrar aqui numa de cada. Todas as divisões ou as secções da torre podem ter ornamentos, e esses ornamentos vão-nos dar pontos extra. E isso está explicado na nossa base. Como vocês podem ver aqui, nós também podemos construir ornamentos. E só muito rápido para explicar, as portas são construídas nos edifícios de porta. Os edifícios intermédios vão ter as janelas arredondadas e aqui as cúpulas vão ter
a cruz, ok? Isto vão-nos dar pontos extra, mas eu já vou explicar o que é que isto faz mais à frente. Portanto, depois temos aqui o layout do tabuleiro principal, que é o tabuleiro que significa a passagem do tempo. Nós temos aqui as 4 estações, inverno, primavera, verão e outono, porque a catedral tematicamente demorou muitos anos a ser construída e foi construída por vários arquitetos, daí ter demorado muito tempo. O que é que nós temos que fazer? Primeiramente, nós temos estas tokens aqui, que são tokens de matéria-prima. Nós viramos-as ao contrário, baralhamos e colocamos-as aleatoriamente assim à volta. Depois fazemos o mesmo com os dados. Portanto, eu atirei aleatoriamente o dado amarelo de um saco, lancei o dado e saiu 4. E eu vou colocar o primeiro dado que saiu junto à cruz, que é que dá os pontos de reconhecimento, ok? Depois, aleatoriamente, vou colocando os restos dos dados assim. E depois, por último, nós temos cartas de guilda, como vocês podem ver, são várias. Cada guilda tem 3 cartas diferentes dessa mesma guilda. Baralhamos, selecionamos e colocamos aqui. O que é que isto significa? O tabuleiro está dividido em 4. Ou seja, aqui a primavera vai-me dar sempre estas 2 matérias-primas, se o meu dado lá calhar, e eu posso usar o favor da guilda aqui religiosa, ok? O clero. Aqui o verão já é a guilda da pastora e vai-me dar pontos religiosos e joias verdes, e assim sucessivamente. De notar que no rebordo do tabuleiro temos a contagem dos pontos e nós temos 2 tipos de pontos. Temos os pontos representados pela cruz, que são os pontos de reconhecimento, e temos os pontos que nos fazem ganhar o jogo, que são os pontos de prestígio, representados por um brasão de uma águia, de uma ave, de 2 cabeças. Portanto, vamos supor que o jogador amarelo ganhava 3 pontos de prestígio, se ele estivesse aqui, ganhava 1, 2, 3. Agora, se ele ganhasse 3 pontos de reconhecimento, ele só ia andar 1, 2, 3. Portanto, estão a ver a diferença? A diferença é muito, muito grande. E agora vamos aqui ao nosso tabuleiro e vou só indicar que estamos a usar o modo fácil do jogo. Existe um modo experiente que está deste lado, está representado aqui por um compasso, mas nós vamos usar este, neste caso do jogador azul, para explicar. Portanto, aqui imediatamente colocamos os 3 ornamentos que nos vão dar pontos extra, que eu já expliquei há pouco. Depois temos aqui os bónus que nós podemos associar aos dados. Depois temos o resumo das ações que podemos fazer por turno, e só podemos fazer uma, a B e a C, eu já vou explicar o que é que fazem. E depois temos estas ações que pode-se fazer em qualquer altura. Neste caso, podemos perder 1 ponto de prestígio para ganhar 2 moedas, e podemos fazer isto quantas vezes quisermos no nosso turno. Uma vez por turno, podemos perder 1 ponto de prestígio para relançar um dado, que a gente vai usar, de uma das secções, ok? Neste caso, se tiverem aqui 2 dados, por exemplo assim, se tiverem aqui 2 dados, eu vou lançar os 2, ok? Isto eu escolho uma secção, aqui, não é? Um queijinho, e vou lançar os dados dessa secção. E depois, o dado branco e o dado da minha cor são dados bónus que eu posso pagar moedas para avançar mais uma casa, ok? Neste caso é o dado branco e azul, mas na minha base é o dado branco e verde, ok? E temos aqui as matérias-primas, que é o dinheiro, joias roxas, joias verdes, pedra, madeira, barro e ouro. Vamos dar aqui um exemplo das várias jogadas que podemos fazer por turno. Portanto, vamos começar pela jogada A. A jogada A, como a própria ilustração indica, eu agarro um estandarte dos meus e vou escolher aqui uma destas secções da catedral para construir. Tematicamente, não posso construir logo aqui porque preciso de uma base. Começa-se a construir por baixo e não por cima. Qualquer edifício é assim. Portanto, eu escolho esta e ganho imediatamente o bónus. O bónus eu posso colocá-lo em qualquer lado aqui. Eu vou, vamos supor, associá-lo ao dado vermelho. Eu tenho que pagar 2 doblões e eu coloco aqui. Imediatamente ganho o bónus do dado branco. Eu venho aqui, o dado branco, dá 2 doblões. Vou ganhar 2 doblões. Sempre que, de futuro, eu lançar o dado vermelho, eu vou ganhar o que está no dado vermelho e o que está no dado branco, ok? E, tematicamente, o que é que isto significa? Significa que o meu estandarte é como se fosse um andaime, ok? Significa que mais ninguém pode construir aqui, a não ser eu. Vamos supor que o jogador vermelho, num futuro turno, queria construir, podia construir aqui, porque está a construir o andaime dele por cima do meu. Nunca poderia construir aqui se não tivesse aqui um estandarte de outro jogador. Vamos passar turno e é a vez do jogador amarelo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar a ação C. O que é a ação C, como a própria ilustração indica? Indica que ele vai escolher um dado, vai andar o número de casas que está indicado nesse dado
vai recolher o bónus correspondente, vai usar um favor de uma guilda se quiser e vai recolher o bónus do dado se ele tiver, que não tem nenhum. Portanto, isto na prática, vamos supor que ele precisa de... Ele está a precisar de madeira para uma futura secção ali da catedral. Ele escolhe este dado, que é o dado branco, ele anda 1, 2, 3, 4. Não chega, mas, como eu disse há pouco, eu posso pagar um dublão para fazer andar o dado branco, e neste caso, o dado amarelo. Ele paga um dublão e avança mais uma casa. Portanto, ele vai ganhar 2 madeiras. E onde é que ele coloca as madeiras? Ele vai colocá-las aqui. Porque na nossa base nós temos um número muito limitado para guardar as nossas matérias-primas e conforme vamos usando os estandartes, vamos ficando com mais espaço. Portanto, ele ganhou as 2 madeiras, não tem nenhum bónus associado, portanto não ganha bónus. Mas vamos supor que já cá estava o dado amarelo. Se já cá estivesse o dado amarelo quando ele aqui aterrasse, ele ia ganhar 4 madeiras. Se já cá estivesse o dado verde, ele ia ganhar 6 madeiras. Ou seja, o número de dados é sempre multiplicado pelo bónus. E 3 dados é o máximo por cada secção. E depois é a vez dele usar o favor da guilda porque ele está nesta secção do tabuleiro. E ele pode fazer uma vez por turno, porque o símbolo do raio é uma vez por turno. Se for um símbolo do infinito, como está aqui, é várias vezes, ok? Portanto, o que é que ele pode fazer? Ou ganha um ponto de reconhecimento, ou paga 3 moedas e ganha 1 de prestígio. Como vocês podem ver, aqui os números por cima são os números de reconhecimento e os outros por baixo, que são aqueles que nos dão a vitória, são os números de prestígio. Portanto, ele decide gastar os seus dublões e andar um ponto de prestígio, portanto, salta para aqui, ok? E depois do seu turno terminado, ele usou este dado, vai ter que relançar o dado, quer dizer que se alguém utilizar o dado na próxima ronda ou num turno de outro jogador, já vai andar 2 casas, ok? Portanto, mais um exemplo aqui de uma jogada aqui no tabuleiro principal. Só explicar que aqui o jogador amarelo já avançou bastante no jogo e ele tem aqui 2 bónus atribuídos ao dado branco, que teve que pagar 4 para pôr este e teve que pagar 2 para pôr este, mas se ele jogar o dado branco ele só escolhe um dos bónus, ele não ganha os 2. E aqui o dado amarelo teve que pagar 3 para colocar aqui este bónus de dado vermelho. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai andar, ele seleciona o dado amarelo, tem que andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele ficar aqui, ele vai ganhar 2 pontos de reconhecimento porque cá tem outro dado. Portanto, ele andaria assim aqui, ok? Mas ele não quer isso. Ele quer avançar para esta casa. Então ele pode usar a habilidade que é pagar um dublão para avançar mais uma casa. Mas ele não tem dublões. Então o que é que ele faz? Ele vem aqui, perde 1 ponto de prestígio e ganha 2 dublões. Portanto, ele estaria aqui, perde 1 ponto de prestígio e ganha 2 dublões. Gasta um dos dublões e avança mais uma casa. E ele vai ganhar 3 joias verdes. Porque estão lá 3 dados, ok? Portanto, ele ganha as 3. Coloca-as na sua base. E então o que é que ele pode fazer mais? Vamos ver aqui. Ele pode pedir um favor a esta senhora. Porque ele está no quadrante dela. Portanto, aqui a pastora. O que é que ele pode fazer aqui? Ele pode pagar uma moeda para levar uma matéria-prima para uma casa que ele queira. Ou pode simplesmente ganhar uma moeda. Como vocês podem ver, a carta tem o símbolo do raio a azul, só pode fazer isto uma vez, escolher uma das duas. Portanto, ele escolhe pagar uma moeda para levar mais uma matéria-prima, porque ele só pode levar 3 de cada vez. Portanto, ele paga uma moeda, daquela que ganhou, e leva uma madeira para esta parte da torre. Ele preencheu todos os requisitos e constrói aqui a cúpula, ganhando 8 pontos de reconhecimento. Portanto, ele aqui iria andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por fim, o que é que ele vai fazer mais? Vai ganhar o bónus do dado. Qual é que é o bónus do dado? Ele jogou o dado amarelo, portanto ele vai ganhar o que está na casa do dado. Ele jogou o amarelo, vai ganhar este bónus do dado vermelho. O dado vermelho são 2 tijolos. Ele coloca aqui os 2 tijolos, ficando apenas com 2 espaços livres para mais matérias-primas. E é a vez do jogador vermelho. Portanto, o jogador vermelho decide fazer a mesma jogada que o jogador verde. Ele vem aqui e reivindica aqui a secção por cima da do jogador verde. Ganha este bónus que associa ao dado azul e paga os 2 dublões correspondentes. E ganha imediatamente uma joia que a coloca aqui.
E portanto seria assim sucessivamente, mas vamos falar aqui da ação B que eu ainda não falei. Vamos supor que em futuros turnos vamos supor que já tinha todas estas matérias-primas aqui. E eu queria a ação B. A ação B é construir. E como a própria ilustração diz, eu posso levar 3 matérias-primas quaisquer de carroça para a carta por mim reivindicada, que neste caso é esta. E eu vou levar tijolo, pedra e a pedra preciosa roxa. Portanto, fica-me a faltar uma matéria-prima, que neste caso será a pedra, que eu só poderei levar no turno a seguir. Porque eu só posso levar 3. Portanto, eu teria de passar e esperar pelo meu próximo turno. Vamos supor que chegava o meu próximo turno e eu opto novamente pela ação B. O que é que eu posso fazer? Eu posso levar uma matéria-prima, obtenho tudo o que é necessário para construir esta carta, devolvo as matérias-primas ao banco e viro a carta. Antes de ir à carta eu vou ganhar estes 3 doblões e vou ganhar 7 pontos de reconhecimento ali no tabuleiro. A carta é virada e eu fico com esta secção em meu nome. Mas ainda me faltam 2 matérias-primas, portanto ainda posso construir mais qualquer coisa. E é aqui que podem entrar os ornamentos, porque os ornamentos vão-nos dar pontos extra. E que ornamento é que eu posso pôr aqui? Bom, neste caso é óbvio que eu só posso pôr uma porta. Portanto, eu tenho que gastar uma madeira, que por acaso até tenho, e uma joia. Porque se eu meter só a porta, não me vai dar pontos na carta. Mas se eu meter uma joia incrustada, como aqui podem ver, eu vou ganhar 1 ponto de reconhecimento. Mas se eu tivesse outra joia verde, eu poderia ganhar mais. Mas mesmo que eu tivesse a joia verde, como eu já gastei para levar a pedra e construir a carta, eu só posso levar mais uma madeira e mais uma joia, já não tenho espaço para levar outra joia. Portanto, isto ficaria aqui e eu ganharia 1 ponto de prestígio. Mas também se podem perder pontos aqui na construção da catedral. Vamos supor que o jogador amarelo conseguia cumprir esta construção, ok? Todas as bandeiras, os estandartes que tivessem para baixo em cartas não construídas iriam perder pontos. Portanto, vamos supor que isto estava assim. Ele construiu esta. Ele vai perder 1 ponto porque não construiu esta. O vermelho vai perder 1 ponto porque não construiu esta. E o verde está tudo bem porque já estava construído. Porquê? Isto é o Czar ficou muito irritado pela obra não estar a ser feita de forma coerente e por ordem. Estão a construir primeiro os edifícios de cima e os de baixo ficam para trás. Mesmo sendo a própria estandarte da mesma cor, o jogador amarelo vai perder pontos, ok? Neste caso, perde pontos de reconhecimento e não os de prestígio, ok? Apenas pontos de reconhecimento. Vamos então saltar um pouco e explicar o fim do jogo. Como é que se obtém o fim do jogo? Quando um jogador constrói 6 cartas de catedral. Esse jogador ganha imediatamente 3 pontos de prestígio. Os outros jogadores têm uma ronda extra para poder ganhar pontos. Quando se ativa também o final do jogo, há outra coisa que temos que fazer. Vamos supor que as pontuações são estas. Nós temos que andar para trás os pontos de reconhecimento até aos pontos de prestígio. Portanto, o jogador verde estaria no 33 de reconhecimento, teria que andar para trás até encontrar um ponto de prestígio. Ficava aqui. E a mesma coisa, o amarelo já aqui está, portanto não se mexia, e o vermelho também. Se passássemos ali os 40 pontos, a token tem um lado com o 40 representado, ok? Virávamos a token ao contrário e continuávamos a contar. Depois, vai-se contar os pontos por torre. Ok? Neste caso nada foi construído, claro que no fim do jogo a catedral está praticamente toda construída, mas para propósito de explicação vamos fazer assim mesmo. Portanto, o que é que nós temos que avaliar? Primeiro vamos avaliar quanto é que vale esta torre. Esta torre vale 2 pontos por cada secção, cada carta construída e 1 ponto por cada ornamento. Portanto, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Um pequeno à parte. A cruz é verde e foi construída numa casa vermelha, mas é possível, da mesma forma que esta casa foi construída pelo jogador amarelo e poderia ter uma janela vermelha, não importa. Portanto, vale 10. E quem é que ficou então em primeiro lugar? Em primeiro lugar ficou, neste caso vamos ver, o jogador verde construiu isto, mais a porta e mais a cruz, portanto contribuiu 3 vezes para esta torre, o jogador amarelo contribuiu 1 vez, e o jogador vermelho contribuiu 2 vezes. Quem ganha os 10 pontos será o jogador verde. Depois, o segundo jogador vai ganhar metade e o terceiro jogador vai ganhar metade da metade. Portanto, quem é que ficou em segundo?
Neste caso, quem ficou em segundo foi o jogador vermelho, contribuiu 2 vezes, e depois em terceiro o jogador amarelo. Portanto, o jogador vermelho iria ganhar 5. Neste caso, se fosse número ímpar, é sempre arredondado para baixo. Portanto, ganha 5. E o jogador amarelo iria ganhar 2, porque não pode ganhar 2,5. Mas vamos supor que existe um empate. E como é que se dá os pontos de empate? Os pontos de empate vai-se dar de juntar as metades. Ou seja, eu ganho 10, o segundo lugar iria ganhar 5 e o terceiro iria ganhar 2. Portanto, 5, que é os pontos do segundo, e 2, que é os pontos do terceiro, dá 7. Divide-se esses 7 pontos pelos 2 jogadores, que neste caso daria 3. Eles os dois dividiam os pontos, portanto, 3 para cada um. Ok? Outras pontuações que contam são o número de matérias-primas e moedas em conjunto que nós temos. Por cada 5 ganhamos um ponto de prestígio. Portanto, se tivéssemos assim, ganhávamos 1, 2, 3, 4, 5, ganhávamos um ponto de prestígio. Okay? Em caso de empate na pontuação, ganha quem construiu mais secções. Em caso de empate na construção das secções, ganha quem tiver o maior número de ornamentos instalados. Se mesmo assim houver empate, tem que partilhar a vitória. E pronto, é assim de uma forma muito resumida como se joga The Red Cathedral. Vamos então aos pensamentos finais. Como puderam ver, é um jogo com muito potencial. Vou ser eu aqui a fazer a análise porque o Smirnoff não está bem disposto para poder continuar, e a minha opinião deste jogo é a seguinte: ele arrisca-se a ser um dos jogos do ano, não só em Portugal, mas a nível mundial. E é fácil de perceber porquê. É um jogo que tem muita rejogabilidade, porque tem vários componentes que podem não sair neste jogo, mas sair no próximo. E jogo após jogo, a abordagem pode ser sempre diferente. Podemos atacar a mesa de várias formas e tentar fazer os melhores combos, ou tentar extrair o máximo da nossa ronda. O modo solo também é bastante interessante, eu não falei aqui na análise, mas é bastante simples e também tem muito potencial. Onde tive mais dificuldade, e posso dizer que será um defeito do jogo, é a situação da divisão de pontos de vitória quando há um empate numa das catedrais, numa das torres da catedral. Não está muito bem explicado no livro de instruções e tive algumas dificuldades, e depois tive que consultar com algumas pessoas para entender o que lá estava escrito. Não sei se é do português ou da maneira que está escrito, mas o resto do livro de instruções não sofre desse problema, é bastante fácil, tem bastantes exemplos. Só aquela situação do empate nas torres da catedral no fim do jogo é que me fez alguma confusão. Os componentes são de primeira linha, a qualidade das cartas, dos tokens, do tabuleiro, as ilustrações são de sonho, que verdadeiras obras de arte. E isto tudo é muito interessante e muito fácil de aprender o jogo, porque tematicamente o jogo faz sentido com as regras que tem e a jogabilidade que tem. É com certeza uma recomendação da Zombie TV, leva o selo de obrigatório. E existe aqui uma questão que eu não costumo abordar muito nas análises, mas desta vez vou abrir uma exceção, que é o facto do jogo valer ou não o preço que nós pagamos por ele. Eu não falo aqui nisso, mas todos aí em casa vão ponderar: será que eu tenho dinheiro ou será que vale a pena gastar este valor no jogo? Normalmente os jogos valem aquilo que nós pagamos por ele. Muito raramente há jogos que são demasiado caros para aquilo que oferecem. E depois existem aqueles jogos que ainda são mais raros, que são jogos que nós, quando vemos os componentes e quando jogamos, pensamos: fogo, este jogo até é mais barato do que aquilo que deveria ser. E este acho que é o caso. O preço dele, de 27€, e para aquilo que oferece dentro desta pequena caixa, e o fator de não ser um jogo aborrecido, quando jogamos vários jogos seguidos, podemos atacar sempre de uma maneira diferente, valorizam mais o jogo. Outro exemplo de um jogo assim é este que eu aqui tenho, o Seven Wonders Duel. Também é um jogo, por aquilo que oferece e pelo preço dele, está demasiado até barato. E eu fiz este exercício, depois de jogarmos a 4, 2 partidas, eu cheguei ao pé das pessoas e perguntei: quanto é que achas que este jogo vale? E todos disseram um valor muito acima do que o jogo vale. E quando eu lhes disse o preço dele, ficaram de boca aberta: o quê? Este jogo só custa isto? Não sei como é que a Devir conseguiu fazer isto, tendo em conta a qualidade dos componentes, mas parabéns. É um jogo que seria uma excelente prenda de Natal para vocês ou para um amigo ou familiar vosso.
Gostava de saber a vossa opinião e outras questões relativamente ao gameplay podem deixar nos comentários deste vídeo. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever o canal e já sabem, o apoio é muito importante. Partilhem também nas vossas redes sociais o nosso canal. Por hoje é tudo. Bons filmes, boas leituras e bons jogos. Até à próxima.